Olá! A temperatura da política já dava quente nos últimos dias e agora está fervendo, ou melhor, borbulhando. O presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal definitivamente não se entendem mais. O conflito, na verdade, já vem muito antes da questão do voto impresso. E a prisão do ex-deputado federal, ex-presidiário e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, era o que faltava para estourar o estopim dessa guerra. Nunca, desde a instauração da democracia de 88, ouvimos tão frequentemente a palavra golpe. Bom, se haverá ou não a ruptura institucional, ainda não temos como saber. Mas é claro que os eleitores sentem esse clima conflituoso, a tensão entre os poderes. No programa de hoje, nós temos o prazer de conhecer o cientista político, PhD pela Universidade de Harvard e CEO do Atlas Intel, um think tank de excelência especializado em dados eleitorais e cenários políticos, o romeno Andrei Roman. Olá, Andrei, seja muito bem-vindo ao programa Laura Campos Entrevista. É um prazer poder conversar contigo, um observador privilegiado e tão experiente da política brasileira, principalmente neste momento de contenda entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Laura, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Nós vamos ter muito assunto para falar de política e das eleições de 2022, mas eu fiquei curiosa. Como é que um romeno, PhD em Harvard, veio parar aqui no país e trabalhar com pesquisa, análise e consultoria política? Conta pra gente esse seu caso de amor com o Brasil. Eu acho que todos os pais acabam projetando para os seus filhos sonhos que eles não conseguiram realizar. No caso da minha família, depois de 50 anos de comunismo, meus pais tiveram grandes desafios para saírem do país, para viajarem. Então, durante minha juventude, um dos meus maiores sonhos era de conhecer o mundo, sair e conhecer o mundo. Foi assim que eu consegui minha bolsa em Harvard. De fato, inicialmente em Colby College, eu fiz a minha graduação nos Estados Unidos também. E depois dos meus 18 anos, eu tinha essa grande vontade de descobrir o mundo. Eu viajei para muitos lugares, viajei para a China, para a Índia. E no caso do Brasil, foi meio que um acidente. Eu queria conhecer a América do Sul, tinha um programa de intercâmbio e eu acabei passando 4 meses no Nordeste. Eu passei 3 meses morando em Fortaleza e 1 mês fazendo uma pesquisa no interior de Pernambuco, numa comunidade quilombola. Foi assim que eu descobri o Brasil. Uma coisa levou a outra, eu gostei muito do país, fiz muitos amigos, me apaixonei pelo Brasil. Eu fiz depois minha dissertação de doutorado aqui e foi assim, gradualmente eu acabei ficando por aqui. Aqui em Mato Grosso, a gente fala que quem come cabeça de pacu, que é um peixe local, não sai mais aqui do estado. Foi isso que aconteceu, então, quando você foi para o Nordeste, né? Gostou do Brasil e quis ficar por aqui. Mas, Andrei, o que te fez escolher a ciência política ou a política? Inicialmente eu escolhi a economia. Eu estava bem interessado em entender processos de como países passam por ciclos de desenvolvimento, porque que alguns países conseguem lograr prosperidade de forma tão mais rápida que outros. E aos poucos eu entendi que a política era uma componente essencial disso, de fato. Então foi uma transição gradual da área econômica para a área política, no meu caso. Eu queria entender como que as instituições, os processos eleitorais, os processos democráticos impactam esses ciclos de desenvolvimento. E foi assim que eu cheguei, inclusive, no Brasil. Foi por isso que eu comecei aquela pesquisa que estava contando no interior de Pernambuco, na comunidade rural. Era para estudar um projeto de combate à pobreza financiado pelo Banco Mundial. Depois, o meu interesse por pesquisa na área política ficou cada vez mais amplo.
e acabei fazendo doutorado em ciência política em vez de fazer doutorado em economia, que era meu plano inicial. Andrei, na abertura do programa, eu comentei que você é sócio e CEO do Atlas Político. Para quem ainda não conhece, o site é uma pegada sensacional, uma espécie de quem é quem no Congresso Nacional, como se fosse um serviço para o eleitor acompanhar a atuação de todos os políticos. Além do perfil dos eleitos, de quem está lá no Congresso, o Atlas faz um ranking dos parlamentares baseado em critérios como fidelidade partidária, número de discursos, gastos de campanha e votos recebidos. É claro que nós podemos pegar todas essas informações no site da Câmara, do Senado, do TSE, mas você conseguiu transformar os dados brutos de todos esses sites oficiais em informações de fácil compreensão para o cidadão comum. Como é que surgiu essa ideia e qual a mágica dessa fórmula? Esse foi, de fato, o meu primeiro projeto de empreendedorismo durante o tempo do doutorado. Surgiu logo depois dos protestos de 2013, quando enxerguei na época que existia, no contexto da discussão política brasileira, uma certa superficialidade sobre as soluções propostas. Durante os protestos, milhões de pessoas saíram na rua para reclamar de corrupção na política, de demagogia, de soluções fáceis, sem ter qualquer clareza sobre próximos passos. Bom, na minha opinião, existia um problema que ainda existe, infelizmente, apesar de muitas iniciativas nesse sentido. Existia um problema muito grave de representação política, no sentido em que as pessoas não entendiam quais são os representantes deles. A grande maioria dos brasileiros esquece em que eles votam para deputado estadual, federal, esquecem quais são as responsabilidades desses políticos eleitos, e esquecem de uma coisa que é muito... Nem existe uma palavra direito em português, em inglês se chamaria de accountability. Accountability quer dizer a responsabilidade da pessoa eleita com o projeto pela qual conseguiu se eleger. O propósito do Atlas era de trazer uma revolução em termos de como pensar a representatividade política, de estudar quais são os políticos que realmente são responsáveis, quais são os políticos competentes, avançar as chances deles de se elegerem, de avançarem o projeto político de cada um, independente de ideologia, e de penalizarem aqueles políticos que tinham um desempenho ruim. A gente meio que criou uma metodologia que era imparcial, a partir de critérios objetivos não ideológicos, para estudar o desempenho de cada representante eleito. Andrei, mas você não acha que também é um pouco difícil para nós, eleitores? É claro que é difícil acompanhar, a gente vota em tanta gente, deputado federal, senador, deputado estadual, presidente. Às vezes é difícil até de guardar os números, porque a gente vota pelo número, que dirá de conseguir acompanhar o que eles estão fazendo lá em Brasília, não está aqui na nossa cidade, no nosso dia a dia. É complicado, para o eleitor, quando o político está lá na ponta. Claro, era justamente essa a ideia da plataforma, fazer com que dados públicos, mas não acessíveis, fossem disponibilizados para o público geral de uma forma muito mais acessível, que a gente fosse apresentar indicadores a partir de todas as informações que a gente tem, que poderia mostrar com uma certa facilidade ao eleitor comum qual que é o desempenho real dos representantes eleitos. Era essa a ideia. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o PhD em Ciência Política pela Universidade de Harvard, Andrei Roman. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje nós estamos conversando com o cofundador e CEO da Atlas Intel, Andrei Roman.
Andrei, eu vi que você foi um observador atento da política brasileira, pelo menos desde antes das manifestações dos 20 centavos em junho de 2013, que começou em São Paulo e espalhou-se pelo Brasil. De lá para cá, o país assistiu à derrocada dos tradicionais players da política, o PT e o PSDB, e também à chegada ao poder da extrema-direita e Bolsonaro. Andrei, você imaginava lá atrás, em junho de 2013, que Bolsonaro, um deputado do baixo clero que ninguém nunca tinha ouvido falar, que a mídia não dava a menor bola, que ele chegaria ao poder e ainda elegeria a maior bancada da Câmara Federal em 2018? Naquela época, já era possível prever o fenômeno Bolsonaro? Não, acho que ninguém conseguia prever com tanto tempo antes. No entanto, uma coisa que ficou clara para mim nos protestos de 2013 era de que aquilo era um momento de ruptura ou de transformação muito profunda do sistema político brasileiro. Você nunca, ou de forma muito rara, consegue ver no mundo protestos de uma magnitude tão grande quanto foram os protestos de 2013. Milhões de pessoas ocupando ruas em quase uma grande maioria dos municípios do Brasil, de cidades grandes e pequenas. Não foi somente São Paulo e a Avenida Paulista, foi um fenômeno social de uma magnitude enorme. Então aquilo significou, do meu ponto de vista, um momento de ruptura. E a gente viu depois que isso de fato aconteceu, né? A popularidade da presidente Dilma naquela época levou uma queda muito significativa e colocou, no contexto da competição política brasileira, abriu essa competição de uma forma muito profunda. Então, existia uma tentativa por parte da sociedade de identificar soluções alternativas ao que tinha sido proposto até então. O Partido dos Trabalhadores e o PSDB tinham competido em ciclos presidenciais repetidos a partir de plataformas políticas bastante semelhantes, com propostas redistributivas, com propostas de ampliação do papel do Estado na economia, com uma certa falta de competição de ideias, do meu ponto de vista. Era um tipo de proposta de quem oferece mais em termos de redistribuição social. Quem vai incrementar mais o Bolsa Família, quem vai ampliar mais o acesso a programas sociais para um percentual maior do eleitorado. Acho que é repetido ciclo eleitoral depois de ciclo eleitoral, isso criou uma certa sensação de que a situação e a oposição eram a mesma coisa, né? E na medida em que se propaga essa ideia de que os partidos são corruptos, que os políticos são incompetentes, as pessoas acabam procurando algo novo, né? Uma salvação. Então, o Bolsonaro meio que chegou com uma salvação, assim, com a imagem de um salvador da pátria num momento de crise profunda da sociedade. Era uma crise econômica, uma crise política, e precisamos lembrar os escândalos de corrupção que anteciparam a subida do Bolsonaro. O Lava Jato, todo esse processo de construção do lavajatismo no Brasil acabou impulsionando com muita força o discurso político do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele se vendeu como novo, mas ele estava há 20 anos no Congresso Nacional. De novo, ele não tinha nada. Ele veio para romper, mas ele já estava há 20 anos lá no Congresso. Era um outsider que não era um outsider no fim das contas, né? Sim, claro, mas ele não era conhecido por uma parte tão grande da sociedade. Como a grande maioria dos deputados de baixo clero não estão, justamente por essa falta de conhecimento sobre como funciona o Congresso, sobre quem são os representantes, né? Sobre qual bom é o trabalho deles.
uma das críticas mais significativas sobre o presidente Bolsonaro foi que durante uma carreira política muito longa, de fato não tinha conseguido aprovar quase nenhum projeto, né, que não tinha participado de forma substancial no processo de tomada de decisão da instituição da qual ele fazia parte. Então, quando ele chegou via mídia social, principalmente, para o conhecimento das pessoas, para o conhecimento da maioria da população, ele era de fato algo novo. Ele vinha com um discurso extremamente radical que não era algo comum até então, né? Com propostas muito radicais, com um certo revisionismo histórico também. Revisionismo histórico em termos de afirmar princípios de direita. Ninguém se afirma, assim, por 2 décadas, até os partidos de direita no Brasil não se afirmavam como tal, se afirmavam como partidos de centro. Ele trouxe um discurso de direita como algo novo, um discurso de revisionismo do que foi a ditadura no Brasil, algo novo, um discurso em defesa dos militares, algo sem precedentes nas discussões políticas depois da redemocratização no Brasil. Então, por mais que ele era um deputado de baixo clero, por mais que ele se elegeu de uma forma muito tradicional, né, que ele construiu a trajetória política dele até então igual muitos outros deputados continuam fazendo no Congresso brasileiro, o discurso político dele, num contexto de uma eleição presidencial, era algo bem disruptivo, e é por conta disso que, nesse momento de crise da sociedade, teve um impacto tão importante. Andrei, quando é que o presidente Bolsonaro realmente tornou-se um candidato viável em 2018, com chances reais de vencer no segundo turno daquela eleição? Eu me recordo perfeitamente que no dia do atentado, eu estava com a minha família na fazenda, nós estávamos ali conversando, esperando o almoço, quando passou na televisão a notícia do episódio da facada em Juiz de Fora contra o então candidato Bolsonaro. Nesse momento, o meu irmão falou: nossa, foi a pior coisa que poderiam ter feito. Agora o Bolsonaro ganhou a eleição, ele está eleito e nem vai precisar fazer campanha. Você concorda com a avaliação do meu irmão? Esse triste fato do golpe da faca mudou o lado da mesa? Foi ele o responsável por esse giro dramático da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro? Não, eu não acho que sem a facada sofrida pelo presidente Bolsonaro ele não conseguiria se eleger. O fato é que estruturalmente a sociedade naquele momento rejeitava de forma contundente o governo da presidente Dilma, rejeitava de forma contundente a imagem do Partido dos Trabalhadores e tinha uma sede de justiça. Queria fazer a justiça através do resultado de uma eleição. Isso era um fato da sociedade brasileira naquele momento. Não estou dizendo que isso é justo ou errado, é simplesmente a minha interpretação daquele momento histórico que o Brasil estava passando. Uma maioria dos brasileiros naquele momento defendia a prisão do ex-presidente Lula. Uma maioria dos brasileiros julgava que o Partido dos Trabalhadores era culpado pelos escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Era um momento em que o juiz Sérgio Moro era visto como um herói pela grande maioria dos brasileiros. E neste contexto, as opções dessa maioria que rejeitava os governos petistas eram bastante limitadas. Tinham os políticos meio tradicionais, né, as opções tradicionais, também desgastadas por motivos muito semelhantes, e tinha um candidato não contaminado por esses escândalos, que não tinha feito a política da forma tradicional, e que mais do que isso vinha justamente com esse discurso de combate à corrupção, de limpar a política e de trazer um caminho moral para a sociedade brasileira. Então, nesse contexto, eu acho que estruturalmente o Bolsonaro tinha os atributos, né, que justificam a trajetória ascendente muito rápida deles
dele nas pesquisas de opinião. Precisamos também lembrar que ele não tinha financiamento de campanha, ele não tinha um partido grande, ele não tinha tempo de TV, ele não tinha todos os recursos que candidatos que geralmente costumam vencer as eleições presidenciais no Brasil têm. Apesar disso tudo, ele conseguiu vencer. Claro, a facada pode ter contribuído de alguma forma. A facada, por exemplo, contribuiu para que ele não fosse participar dos debates. É muito raro você eleger um presidente sem a devida exposição em debates presidenciais, e isso foi algo que caracterizou a eleição de 2018. Mas acho que o impacto, na minha opinião, foi bastante pequeno. Estruturalmente, a sociedade estava buscando um momento de ruptura com o passado. Bolsonaro melhor encaixava essas ambições. Era isso que a sociedade queria naquele momento e o Bolsonaro representava o que a sociedade almejava. Sim. Por mais que isso hoje em dia possa parecer inadequado, né? Por mais que algumas pessoas possam se arrepender hoje, eu acho que isso é uma leitura justa, correta daquele momento. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com um PhD em Ciência Política pela Universidade de Harvard, Andrei Roman, que está falando sobre a crise entre Bolsonaro e o STF. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e aqui comigo um think tank de excelência especializado em dados eleitorais e cenários políticos, Andrei Roman. Andrei, desde quando foi instaurada a emenda da reeleição, no fim do primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 94, todos os presidentes eleitos estiveram e foram reeleitos no segundo turno. Tendo isso em vista, é certo que Bolsonaro vai estar no segundo turno de 2022? Quais são as reais chances do presidente Bolsonaro ser reeleito? Eu acho que o presidente Bolsonaro tem chances altíssimas de estar no segundo turno da eleição do próximo ano. Não tanto pelo precedente histórico, até porque esse período depois da redemocratização é um período bastante curto, não acho que dá para inferir muita coisa a partir dos dados históricos. Também o país sofreu transformações tremendas durante esses últimos duas décadas, mas porque ele, neste momento, conserva uma base de apoio significativa na sociedade. Então, com todo o caos político, os escândalos de corrupção, alguns deles, uma gestão da pandemia que foi muito criticada, não somente pela oposição no Congresso, mas por uma parte muito grande da sociedade, pela mídia, pelos veículos de mídia e pela comunidade internacional também. Mesmo neste contexto, ele conserva uma base de apoio que, na nossa visão, nos nossos dados, a Atlas faz bastante pesquisa de opinião, é em torno de 1/3 do eleitorado. Com 1/3 do eleitorado hoje, ele tem uma chance estrutural de chegar no segundo turno muito significativa. Vamos pensar que, além do Lula e do Bolsonaro, nenhum outro candidato ultrapassa hoje em dia o nível de 15 pontos percentuais nas pesquisas de opinião. Isso é menos de metade do que qualquer um dos dois, né? Então, a dificuldade de uma terceira via neste momento é tremenda. E, com isso, as chances do Bolsonaro chegar no segundo turno são muito boas. O eleitorado do Bolsonaro tem algumas características, né? São eleitores extremamente vamos dizer, não dogmáticos, mas com uma fortaleza de ideias muito clara. Eles enxergam
os mesmos atributos no Bolsonaro que eles enxergavam em 2018. Enxergam um projeto de governo, um projeto de transformação do país que nenhum outro candidato consegue propor com a mesma clareza. E por conta disso existe uma oposição do outro lado da sociedade muito forte em relação a isso. Mas a base é extremamente sólida, muito bem cristalizada. Andrei, mas tudo que o Bolsonaro fez na campanha, ele está colocando agora em prática, que é a liberação de arma, o voto impresso. Então, ele está condizente, né, com as promessas dele, por mais esdrúxulas que algumas pessoas achem. Então, os eleitores dele o apoiam também, porque vai de encontro ao que ele prometeu lá atrás. Embora alguns candidatos, como você mesmo disse no começo da entrevista, eles falam muitos temas e nada profundo. O Bolsonaro defendeu lá atrás e hoje ele só está falando o que ele prometeu em 2018. Claro, do ponto de vista de muitos dos eleitores do Bolsonaro, é justamente isso. Ele está sendo coerente com muitas das propostas que ele avançou no passado. Nessa parte do voto impresso, por exemplo, por mais que sejam pouco críveis as acusações sobre fraude eleitoral, sobre possível manipulação das urnas eletrônicas, né? Boa parte da base bolsonarista está junto com o presidente em defender essa pauta. Isso só mostra quanto, de fato, é uma base extremamente fiel. É uma base que, dentro da sua bolha, né, consegue articular essas ideias com uma certa clareza. E muitas das pautas, das ideias que parecem esdrúxulas para eleitores da oposição, de fato são argumentos quase lógicos para os eleitores bolsonaristas. Essa é uma questão bastante problemática para a democracia brasileira, né? Porque esse tipo de polarização pode ser muito danosa do ponto de vista da estabilidade do país pela frente. Até porque muitas dessas pautas não são conduzivas para o tipo de projeto de governo que o país precisa hoje em dia. Será que o principal problema do Brasil é colocar impressora para imprimir os votos, quando a gente tem a questão da inflação, de uma crise do Covid-19 que ainda não está resolvida, um desemprego cada vez mais... 14 milhões de brasileiros, né, desempregados. Sim, então, mas para uma boa parte da sociedade, isso faz sentido. O medo de que a eleição pode ser fraudada faz sentido. A desconfiança nas instituições, no Supremo Tribunal Federal, no TSE, são aspectos que a gente precisa enxergar como reais. E, de alguma forma, também é preciso respeitar as opiniões de todos os eleitores, mesmo daqueles que a gente não concorda necessariamente. Andrei, você falou agora de furou a bolha. Os números mostram que a percepção de corrupção realmente furou a bolha do mito e já conta com adeptos até entre os apoiadores do próprio Bolsonaro. Essa parcela da população que é fechada com Bolsonaro, é claro que ela não culpa o presidente, mas sim seus aliados. Só que mais da metade do eleitorado brasileiro acredita que Bolsonaro é corrupto, sim. A gente sabe que ainda tem muito chão até 2022. Você acredita numa possível recuperação da imagem do presidente até lá? Vai dar tempo? Acredito que tem muitos elementos a favor do presidente pela frente. A pandemia do Covid-19 está aos poucos chegando ao fim por conta do avanço da vacinação e da imunização em massa da população. Existem programas de redistribuição social avançados pelo governo que podem aumentar a popularidade.
a retomada da atividade econômica deveria ajudar nesse sentido também. E o clima de estabilidade política maior por conta dessa nova aliança com o Central também pode ajudar o governo, porque na medida em que a gente tem menos turbulência na cena política, menos cobertura negativa na mídia, a tendência sempre será de uma recuperação dos índices de aprovação do governo. Também precisamos lembrar que Bolsonaro ganhou o segundo turno da eleição de 2018 com uma margem muito confortável. Então, ganhou com 55% dos votos. Não foi um resultado apertado, foi uma margem bastante ampla. Então, a partir disso, ele tem também um espaço razoável de recuperar eleitores que já foram ao lado dele, que já optaram pelo Bolsonaro no passado, né? Uma vez que você fez o passo e escolheu um candidato, escolheu aquele político para ser o seu representante, que foi o caso de 55% dos brasileiros na eleição passada, a chance, do meu ponto de vista, daquele político recuperar a sua confiança não está perdida, desde que ele tenha elementos razoáveis para buscar novamente esta confiança. É isso que o governo terá que fazer a partir de agora. Principalmente se repetir a dobradinha Lula-Bolsonaro, né? PT e Bolsonaro. Daí, se a gente ficar entre a cruz e a espada, quem não quiser o PT vai votar em Bolsonaro e automaticamente muita gente na eleição passada acabou votando no Bolsonaro porque não queria o PT. Talvez isso se repita se a gente voltar às eleições, essas próximas eleições, ficarem os dois no segundo turno, como você acabou de falar que pode ser uma probabilidade. Concordo plenamente. Tudo indica que será uma eleição decidida no final por uma guerra de duas rejeições. A rejeição do Bolsonaro e a rejeição do Lula. Hoje em dia, pelos números que a gente vê hoje, a rejeição do Bolsonaro já está muito maior do que a rejeição do Lula. A rejeição do Lula vem caindo por conta de fatos positivos em relação aos processos judiciais contra ele, né? A anulação da condenação pelo Supremo Tribunal Federal, certa reabilitação da imagem do Lula na cobertura midiática em decorrência de novos fatos sobre esses processos em que ele foi condenado no passado. Ao mesmo tempo, os fatos que vêm estimulando a rejeição ao presidente Bolsonaro são muito significativos, né? Toda a condução da pandemia, a CPI, a cobertura midiática em relação ao desempenho do governo em muitas áreas. Os desemprego que está altíssimo, os milhares de mortos, né? 500 mil mortos na pandemia. Tem tanta coisa, meio ambiente, educação, saúde, tem uma lista bastante ampla de áreas em que o governo foi criticado e muitas vezes de forma bem justa. Mas, como falei, no final provavelmente a eleição será decidida, caso for entre Lula e o Bolsonaro no segundo turno, e esse é o cenário mais provável neste momento, a eleição será decidida por essa rejeição, por essa guerra de rejeições entre os dois. Andrei, o assunto do momento agora, né, é a prisão do Roberto Jefferson. E como eu disse na abertura do programa, a temperatura do conflito entre os poderes em Brasília disparou. Nós podemos dizer que está em temperatura máxima, principalmente após a derrota do governo na questão do voto impresso. O presidente Bolsonaro e o STF já não se bicam mais. Como você mesmo disse, há uma CPI no Senado investigando a omissão e os atrasos na compra de vacina, que talvez poderiam ter salvo a vida de milhares de brasileiros. E recentemente também houve a prisão do Roberto Jefferson, que é apoiador ferrenho do governo, em inquérito que investiga crimes contra a democracia e ao Supremo. Além disso, como nós já falamos, 14 milhões de desempregados e 500 mil mortos pela pandemia.
Andrei, o eleitor compreende a gravidade dessa crise? Qual é a percepção média do brasileiro sobre tudo que está acontecendo? Acho que o eleitor médio entende que o Brasil está passando por um momento ruim. O eleitor médio é afetado pela crise no sistema de saúde. O eleitor médio provavelmente conhece alguém que morreu por conta do Covid-19. A renda do eleitor médio caiu durante essa pandemia. E os sinais de recuperação econômica existem, mas ainda estão bastante tímidos. Neste contexto, todo o barulho da cena política, todos esses escândalos, qualquer novo fato sobre um escândalo de corrupção, uma briga, um fator que desestabiliza o país, é magnificado pelo contexto já muito negativo do que está acontecendo e pela situação ruim, ou pior do que alguns anos atrás da maioria dos brasileiros. Depende como você define então essa clareza. Não sei se o eleitor médio é revoltado contra o governo por conta da questão do voto impresso ou por conta dos ataques do presidente contra outros poderes. Não sei se eles têm uma articulação tão clara sobre como deveria funcionar o papel de cada um dos poderes, sobre como deveria funcionar essa ligação entre o presidente e o Congresso, sobre quais que são os deveres de cada poder, né? Não acho que tenha uma clareza tão boa neste nível, né? Mas, em geral, a avaliação do eleitor médio é uma avaliação bastante pessimista, né? Acho que há muito descontentamento dentro da sociedade, né? Agora, não é que todo mundo vai culpar o presidente por isso, né? É por isso que a gente tem a política. A política vai articular visões alternativas sobre a mesma realidade. Por uma boa parte da sociedade, a culpa é do Congresso, ou dos juízes do Supremo, ou do ex-presidente Lula, e da ex-presidente Dilma, né? Então, é possível construir uma lógica alternativa da situação ruim enfrentada hoje pelo país, e é justamente isso que o presidente Bolsonaro está fazendo. Ele está tentando sempre justificar as dificuldades enfrentadas pelo governo, colocando a culpa nos outros. Agora, mas isso é natural. E o PT nisso? Como é que o PT joga nessa crise toda? O PT está num processo de reabilitação, do meu ponto de vista. Pelas nossas pesquisas, a imagem do partido está melhorando aos poucos. Continua sendo rejeitado pela maioria dos brasileiros hoje, uma imagem negativa pela maioria dos brasileiros, mas também é o partido de maior expressão popular. Mais de 20% do eleitorado se identifica com o PT, né? Em torno de 15 a 17% da população se autodefine como petista, né? E isso é algo muito maior do que qualquer outro partido. Não tem nenhum partido hoje no Brasil que possa rivalizar com o PT em termos de poder ser categorizado, poder ser caracterizado como um partido de massas. O PT continua sendo um partido de massas, o único que o Brasil tem hoje em dia. Mas, assim, não é o suficiente para assegurar necessariamente a governabilidade no próximo Congresso. O Brasil tem uma fragmentação partidária tremenda. Isso explica também a estratégia do presidente Lula de criar uma coligação muito ampla, desistir de muitas das corridas estaduais, inclusive para governador, para criar palanques com outros partidos e construir alianças que serão úteis pela frente para um governo Lula, caso ele vencer a eleição de 2022.
O PT sozinho ele não elege, mas ele é um ótimo aliado no futuro, né? Num eventual segundo turno, porque 20% faz diferença. Sim, em muitos estados a rejeição do PT atrapalharia um candidato do PT no segundo turno. Certo? Em muitos estados isso seria o caso. Não seria o caso no Nordeste, por exemplo. Em muitos dos estados do Nordeste o PT consegue vencer uma eleição para governador até com alguma facilidade. A gente pensa no caso do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Norte, Piauí. Não tem uma rejeição acumulada do partido. Agora, por exemplo, no caso de São Paulo, vai ser um segundo turno dificílimo para um candidato do PT se ele conseguir chegar no segundo turno. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estamos de volta com um especialista em ciências políticas pela Universidade de Harvard, Andrei Roman. Estamos de volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o cientista político Andrei Roman. O voto impresso é uma bandeira fundamental do Bolsonaro, nós já falamos um pouquinho antes. Para tentar aprová-la, o presidente jogou o jogo jogado, a figurinha velha e repetida. O presidencialismo de coalizão, distribuindo cargos, emendas e até o Ministério da Casa Civil ao senador Ciro Nogueira, do PP, o cacique do Centrão. Fala-se até em orçamento paralelo, onde haveriam sido distribuídos mais de 43 bilhões de reais para as bases. O Andrei, explica para a gente quem é o culpado pela derrota do voto impresso, o governo ou a base? O que é que não funcionou na coalizão? O voto impresso ainda será a bandeira política do governo Bolsonaro? Olha, o voto impresso seria uma pauta de difícil aprovação em qualquer contexto. É ainda mais difícil de aprovar o voto impresso com tão pouco tempo antes de uma eleição presidencial tão importante como a eleição de 2022. O contexto para este projeto seria difícil independentemente de como ele fosse defendido pelo presidente ou pela base. O que a gente viu na votação da Câmara foi, de fato, um apoio bastante expressivo do voto impresso. Tivemos mais deputados a favor do que contra. Isso demonstra que é uma pauta significativa em termos de apoio popular na sociedade e no Congresso, né? Que possivelmente no futuro é uma pauta que voltará e possivelmente até será aprovada. Mas o momento político do país agora era completamente inadequado, implausível para que o projeto fosse adiante. A oposição do TSE, dos ministros do Supremo nesse sentido, foi muito consequente, né? E a forma em que o presidente Bolsonaro defendeu o projeto acabou polarizando demais o assunto. No momento em que a maioria da sociedade tem uma avaliação ruim do governo, fazer uma defesa tão caustica, né, tão extrema, eu diria, né, com acusações sobre possível fraude eleitoral, com acusações sobre a imparcialidade dos ministros do Tribunal Federal, ataques pessoais contra alguns dos ministros. Então, a forma em que essa defesa foi feita também prejudicou as chances do projeto avançarem, que já não eram chances muito boas, por fatores assim, objetivos. A proximidade da eleição. Você teria que, de alguma forma, operacionalizar essa lei até a eleição, e não tem tempo. Tem tempo para
fazer licitação, comprar as impressoras, colocar isso na prática. O que aconteceria seria, de fato, uma disrupção operacional, uma disrupção logística num contexto do processo eleitoral, o que poderia tirar legitimidade, tirar confiança no processo, em vez de ajudar na direção em que o presidente dizia, né, que ia ampliar a transparência, a confiança dos eleitores, a chance de fato seria de tumultuar o processo eleitoral. Talvez a pauta certa no momento errado. Sim. Sim, acho que é uma caracterização boa do assunto. Andrei, pelo andar da carruagem, nas eleições de 2022, o Brasil vai assistir um repeteco das eleições de 2018 com PT e Bolsonaro. O Lula tem trabalhado na articulação com caciques locais e líderes partidários, quer ter tempo na TV e financiamento de campanha. Bolsonaro ainda está sem partido. O que é que realmente, de novo, o Bolsonaro vai conseguir vender ao eleitor em 2022? Será que o posto Ipiranga ainda tem gasolina? Qual a narrativa política do governo para as próximas eleições e quem são seus possíveis aliados? Nas próximas eleições, o governo terá que fazer uma propaganda das suas principais conquistas, minimizar as suas derrotas e explicar as suas derrotas. Na medida em que essa defesa é consistente, crível, o Bolsonaro conseguirá ganhar apoio popular, recuperar também o apoio popular que ele perdeu, pelo menos parte dele. Tem áreas em que o governo avançou, na área de infraestrutura, por exemplo, na área de gestão econômica, tem várias conquistas que talvez não ficaram tão claras para a sociedade por conta dos erros, da gestão ruim da pandemia do Covid-19, dos escândalos e desse tipo de circo na política brasileira, né? de pautas explosivas que tiram o foco de questões que são muito relevantes para o país e onde o governo de fato teve alguns avanços. Então é possível que pela frente, de alguma forma, o governo articule uma comunicação melhor, né, dessas áreas em que esses avanços foram feitos, e com isso recuperem a confiança de parte do eleitorado. Mas na minha opinião isso demandará um foco muito maior e um estilo de comunicação política, um estilo de governança, de fato. Tem que mudar, né? O Bolsonaro se vende muito mal. Assim, não é que somente que se vende muito mal, mas é que o governo também tem demais briga, certo? Tem demais escândalo, tem demais espetáculo. Acho que na medida em que o governo consegue governar mais e diminuir esse nível de ataque sobre outros poderes, diminuir o combate dentro do mundo político, ele terá melhores chances de recuperar sua credibilidade. Andrei, a gente estava falando há pouco tempo da terceira via, que até agora não emplacou. Já tentou-se de tudo, Mandetta, Amoedo, Ciro, Dória e até o Eduardo Leite, que deu entrevista em rede de cadeia nacional, se assumiu como homossexual, né, para ver se conseguia decolar. Você acredita que o binômio DEM-PSDB definitivamente perdeu espaço como força antagônica e principal oposição política ao PT? Me corrija se eu estiver errada, porque parece que o governador Dória, apesar dele ter sido responsável pelo início da vacinação em todo o Brasil, ele não vai tão bem em São Paulo. O Eduardo Leite também não decola no Rio Grande do Sul. Qual é o destino político do PSDB e do DEM e por que essa terceira via não emplaca de jeito nenhum, a gente não acha nenhum nome como terceira via? Ainda há esperança? Sempre há esperança na política. Até para quem vai muito mal, a esperança existe.
Então, não acho que deveríamos julgar pelas pesquisas de hoje, pelos dados de hoje, as chances do Eduardo Leite, por exemplo. Ele é até bem desconhecido por uma maioria da população. A gente fez uma pesquisa sobre isso. Dentro do segmento que conhece bem o Eduardo Leite, ele tem em torno de 20% das intenções de voto. Só que ele é conhecido bem por uma parte muito pequena do eleitorado. Existe uma dificuldade estrutural da terceira via que eu colocaria nos seguintes termos. A gente pensa que existe com muita clareza no Brasil, existem 3 campos: Bolsonaro, Lula, nem Bolsonaro nem Lula. Como esse nem Bolsonaro nem Lula fosse uma coisa completamente coesa, clara, um grupo de eleitores que tem a mesma cabeça sobre a política, que desejam a mesma coisa. E não é, né? Não existe um eleitor de centro programático no Brasil que, de repente, vai descobrir o mesmo candidato e esse candidato vai decolar de noite para o dia. Isso acho que é uma leitura totalmente errada do contexto político, porque a gente tem nesse espaço de não Lula nem Bolsonaro, são eleitores, muitos deles apolíticos, que não se interessam tanto por política, ou eleitores desapontados, porque já confiaram demais ou no Bolsonaro ou no Lula e acabaram depois não gostando mais da trajetória política de nenhum dos dois, né? Mas é um público bastante heterogêneo. É um público composto por pessoas que têm expectativas, demandas políticas muito diversas. No contexto em que também o campo de centro é muito fragmentado, que a gente tem o Leite, o Dória, o Datena, até pouco tempo atrás tínhamos o Luciano Huck, mas igual Ciro, Mandetta. Sim, claro, temos tantos candidatos, né? Isso também não ajuda a esclarecer a chance dessa terceira via. Então, de um lado temos uma fragmentação muito grande do campo dos candidatos e depois temos a fragmentação do próprio eleitorado. E o eleitorado do Lula é um eleitorado coeso, o eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado coeso. O eleitorado que não é nem Bolsonaro não é um eleitorado coeso. Acho que essa é a grande dificuldade, né? O que é terceira via para mim não é terceira via, talvez não seja terceira via para você. E aí fica muito difícil achar esse nome ideal como terceira via. Exatamente. Parte dessa terceira via poderia ser atraída por um discurso semelhante ao de Bolsonaro em 2018. Um discurso de renovação radical da política, de quebrar com o passado. Uma pauta, então, mais extremista. Parte desse eleitorado, de fato, não gosta nem do Lula nem do Bolsonaro, porque é um eleitorado moderado, um eleitorado de centro. Ele rejeita, busca um consenso e não acha esse consenso com a figura do Lula ou do Bolsonaro. Então, você tem, dentro deste contexto, uma grande diversidade do perfil dos eleitores, das demandas que eles têm dos candidatos. Os extremos estão bem definidos, as pontas estão bem definidas, mas o meio está tudo embolado, né? Sim, assim, acho que nem Lula nem Bolsonaro gostariam de ser categorizados como extremos, mas eu definiria eles como sendo os polos, né? Eles são os polos que, neste momento, estruturam a competição política no Brasil. Andrei, os governadores dos estados, é claro, também foram afetados por toda essa crise humanitária e econômica. Você acredita que o aumento dos índices de impopularidade do Bolsonaro, né, todo esse ambiente conflituoso entre o presidente e o STF, deixa o caminho para a reeleição dos governadores mais difícil? Como é que está a situação, o cenário político aqui do meu estado, Mato Grosso? Não acho que deixa o cenário dos governadores mais difícil, até porque boa parte deste período da pandemia do Covid-19, o que a gente leu nas pesquisas foi uma aprovação muito maior do desempenho dos governadores em comparação com o governo federal. Então, os governadores
conseguiram ter um protagonismo bastante grande durante este período e se colocaram como contraponto às políticas do governo federal, rejeitadas em boa parte pela população. Então, pelo contrário, acho que a crise que o país sofreu durante este tempo amplia as chances, ajuda o projeto de reeleição de muitos governadores. Governadores durante este tempo tiveram um foco maior em medidas de gestão da crise, né? Tiveram um foco maior em governar e menos em pautar a crise de forma política. Não é o caso de todos, mas o grande, eu acho, da maioria dos governadores. Então, eu não me surpreenderia se a taxa de reeleição nessa eleição de 2022 para governadores, de fato, seja uma taxa bastante alta. No caso do Mato Grosso, eu acho que essa leitura é totalmente aplicável, pelo que eu conheço, assim, dos dados de aprovação do governador, são taxas bem razoáveis, né? E neste contexto, eu acho que as chances deles são boas para a reeleição em 2022. Para a gente encerrar, Adri, você já vem se dedicando há algum tempo a fazer análise entre as manifestações do Brasil e também na Turquia. Uma das coisas em comum que você detectou nos dois países é a crise de representatividade. Aqui no Brasil, nós não temos grupos ideológicos bem definidos. Você falou há pouco tempo, nós não sabemos como os partidos foram construídos. Se foi de baixo para cima, de cima para baixo, não fica claro para nós, eleitores, quem de fato os partidos representam. Eu confesso que quando os meus amigos gringos, eles perguntam para mim se o partido aqui é de direita ou de esquerda, eu fico na dúvida o que eu vou responder. É democrata, social-democrata, democrata trabalhista, trabalhista brasileiro. No fundo, a gente fica com aquele sentimento que são todos farinhas do mesmo saco. Por que isso acontece? E qual a solução para resolver esse problema, se é que tem? É um problema complexo, é resultado de um processo de desenvolvimento histórico do sistema político no Brasil que foi diferente de outros países. Também decorrente do período da ditadura, onde o desenvolvimento do processo político democrático no Brasil foi interrompido e estruturas foram impostas de cima para baixo. Precisamos lembrar que o Brasil tinha 2 partidos artificiais que não divergiam no início tanto da linha que o exército demandava. Aos poucos passou a ter uma competição política real entre os 2 partidos, mas eram estruturas impostas para a sociedade em vez de estruturas que emergiram da base da sociedade. Então, é algo que é resultado de um processo histórico complexo e que, por conta disso, é algo tão natural para o Brasil que dificilmente a gente espera que poderá se cristalizar rapidamente de outra forma. O brasileiro médio rejeita os partidos de forma geral, não gosta de se identificar com nenhum partido. É um fenômeno quase cultural. O único partido que consegue escapar essa lógica PT. É o PT, mas isso só engloba uma parte pequena da sociedade, 20%, 25%, né? Uma parte uma parte significativa, mas longe de ser a maioria. E além do PT, poucos partidos chegam a 3 pontos percentuais, 4 pontos percentuais, quase nenhum chega em 4 pontos percentuais de identificação partidária no Brasil hoje. O que pode ser feito em relação a isso? Bom, acho que a polarização dos últimos anos, por mais que ela seja ruim de tantos pontos de vista, acho que acaba também impactando este processo de definição programática maior dos partidos, porque de alguma forma você precisa, enquanto partido, tomar um lado. Você vai estar do lado do Bolsonaro, vai estar do lado do Lula, por exemplo, nessa próxima eleição. Com isso já separa um pouco qual que é o espaço de direita e qual que é o espaço de esquerda do país.
mesmo para aqueles que não querem fazer essa opção, para os partidos que não querem fazer essa opção, eles precisarão se justificar como? Justamente em termos ideológicos, e dizer, não, Bolsonaro não representa a direita é outra coisa, a direita que a gente representa se define a partir de princípios, e esses são os princípios. Então você vai ter, a partir desta polarização política que está acontecendo na sociedade, uma certa cristalização maior de programas políticos e de ideologias. Eu acho que isso é um processo em curso no Brasil, mas ele demora, ele não vai se resolver em 1, 2, 5 Nas ou 10 próximas anos. Eleições não vamos resolver. É algo numa sociedade ao longo de muitos anos, de décadas. Nos Estados Unidos, a competição, a definição de que é o Partido Democrata, o que é o Partido Republicano, é uma definição que se construiu em muitas décadas. E no Brasil, o que mais dificulta isso é o número de partidos, sinceramente. A gente tem mais de 30 partidos no Congresso. Oferece até uma certa vantagem ser de um partido pequeno, porque você consegue não ser rejeitado por ninguém por conta do seu partido. Essa é uma das principais vantagens de não estar no PSDB, de não estar no PT. Ninguém vai te rejeitar por conta de não ter um partido, e o fato de você não se colocar como expoente de um partido é uma coisa até positiva para a maioria do eleitorado. A maioria se identifica com a não opção, não se identifica como nenhum partido, rejeita todos. Se isso é o caso do eleitorado, também será um incentivo óbvio para os políticos, e isso prejudica a chance do sistema político brasileiro de alguma forma evoluir para um caminho mais de cristalização, de clarificação das opções partidárias que temos. Andrei, o nosso tempo está acabando, mas essa coisa de partido, tem um caso muito interessante aqui em Mato Grosso, que a última senadora ganhou a eleição porque o partido a rejeitou, não queria dar tempo de TV para ela, porque tinha um candidato muito famoso, e ela foi para a internet e acabou vencendo, pegou carona no Bolsonaro e ganhou. É isso que aconteceu, porque estava no partido grande. Sim. Mas, Andrei, muito obrigada por compartilhar conosco as suas análises. Eu acredito que o povo brasileiro tem se interessado um pouquinho mais por política, pelos assuntos que dizem respeito ao futuro do país. Acredito que com sua exposição deu para entender a real dimensão da crise em que o Brasil se enfiou, e vai ajudar os cidadãos a serem mais vigilantes e mais conscientes para as eleições de 2022. Muito obrigado pela entrevista, Laura. Prazer. O programa Laura Campos Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê.